sou Sofia Bizilhar. Hoje eu sou professora de yoga, mas eu tenho uma longa carreira no sistema penitenciário. Então eu comecei com 17 anos, em 87, imagina. Talvez alguns não tivessem nem nascido. Não, né? Não tinha nascido, é. E aí, só que eu era atriz na época, né? Então eu dava aula de teatro e eu sempre tive muita curiosidade. Como o Drauzio, eu sou amiga do Drauzio, porque a gente se conheceu no Carandiru, porque a vontade dele era a mesma que a minha. Era uma coisa maior, era uma coisa que me chamava mesmo. Quando que uma pessoa quer ser voluntária num sistema penitenciário? Não é sempre, né? E durante tantos anos, né? Cada pavilhão tinha 9 pavilhões, cada pavilhão tinha a sua escola. E aí eu consegui verba para material, para reformar. E fui fazendo, e fui inventando coisa. Cada dia era uma invenção, era uma coisa. E aí uma hora eu fiz um festival de música. Eu trabalhava no pavilhão 6 e tinha uma cozinha que não estava mais ativada, estava desativada. E a gente fez um festival de música, a gente inscreveu, todo mundo se inscreve, e tinha acho que 150 de diversos tipos de música, né? Todos os estilos. E lá eu chamei um amigo, que é o Theo Werneck, que é um cara músico, a gente levou o equipamento, montou todo um equipamento num lugar que era muito sem acústica nenhuma, e nisso foram indo, cada hora um, tal, foi a tarde toda, e dentre eles tinha uma dupla, que na hora que eu vi, eu era atriz, eu tinha a noção de quem era tinha uma presença no palco, e aí eu falei para eles, vocês são muito bons. E na hora ele, né? Mó lábia, né? Um sétimo danado. E aí eu continuei indo, e aí ele já grudou e começou a falar comigo, e a gente, quer ver meu trabalho, quer não sei o quê. Aos poucos foi indo, eu consegui uma gravadora para gravá-los. E aí foi o 509E, talvez alguém conheça, o Dexter e o Afroex. A gente eu lancei eles com uma gravadora que hoje em dia não tem mais, e foi um absurdo, né? Foi um absurdo. Eles gravaram dentro do presídio, e aí depois começou a gravar fora, aí teve um juiz que autorizou, aí a gente ia fazendo, aí começou a ter show, eles começaram a fazer show, e voltava. E hoje em dia esses meninos estão super recuperados, né? Super recuperados. Eu sempre, desde criança, desde 13 anos, eu trabalho com o corpo. Porque, paralelo a tudo isso, eu era atriz, eu era bailarina, eu fazia novela, eu fazia propaganda, eu ganhava um dinheiro aqui, um dinheiro ali, e tocava, sempre comandei a minha vida do jeito que dava. Aí eu comecei a fazer yoga. A yoga veio na minha vida. Eu sempre queria yoga. Eu falei, não, esse bagulho é chato demais. Deus me livre, né? Não tenho paciência, não. Não. E uma amiga minha começou a ficar, ricona. Eu falei, eita, Mariana, tá cheia da grana. Nossa, falei, Mari. Aí começou a dar aula para não sei quem, para não sei o quê, para não sei o quê. Eu falei, nossa. Aí uma hora eu falei assim, Mari, quero fazer isso aí. Aí ela falou, eu não posso te dar, mas eu te indico alguém e tal. E eu comecei a entender o que era aquilo. Comecei a entender mais. Não foi fácil. E olha que eu já fui bailarina, eu era corredora, eu fiz tudo que você puder imaginar de corpo, eu fiz. Mas a yoga é uma postura muito louca, né? Uma postura muito difícil. E eu não estava me dando bem com aquilo. Mas é assim, é você atravessar, ser persistente. É por isso que eu falo, para você ser bom numa coisa, você tem que insistir. Mas é muito.
não é pouco. E eu comecei a fazer yoga. E aí comecei a gostar, e aí o bichinho pica, e aí você não consegue mais sair. E aí eu me formei, e comecei a dar aula, e aí, por que não na favela? Então, o que eu faço, na real, eu sou uma pessoa que nasci visivelmente, né? Sou branca, gringa, nasci desse lado de cá. Não nasci na favela, mas tenho um olhar para o lado de lá. E ele não é falso, ele é verdadeiro e genuíno, principalmente genuíno. Então, o que eu faço é tentar fazer uma conexão de um mundo com o outro, e consegui muito. Claro que uma população enorme, de 7.500 presos, eu consegui bastante. No rap foi o 509, no samba foi mas não foi para frente. Na literatura, foi um cara genial. Genial. Ele me entregou. Ele saiu da fundação. Ele passou a vida preso. Foi direto para o Carandiru, e no Carandiru ele se foi autodidata. Ele aprendeu sozinho, e ele virou professor. Tanto que o nome dele era professor.